botou a Lúcia do lado. Então, não tem nenhuma invenção aí da minha parte, eu não assino isso. E eu ficaria um pouco constrangido de chegar em São Paulo, perdão, e ter que colocar a Lúcia como apresentadora. Isso me incomodaria um pouco. Certíssimo. E Menegas, aí em 2019 tu chega e vocês começam a montar e ganhar números incríveis com os donos da bola, revoluciona, todo mundo começa a assistir, e eu queria saber qual era a tua relação com jornalistas como, antes, né, com Vaguinha, JB, Baldasso, como é que tu começa a escalar e montar esse time, e tu imaginava que ia ser aquele estouro total? É assim, ó, Adriano, eu conhecia o Vaguinha porque eu tinha contratado ele pra Band, ele trabalhava na Pampa. Ele era rebelde mesmo? Ele é uma mala. Era mesmo? É uma mala, um cara muito difícil. Mas é um cara que eu amo, eu adoro o Vaguinha. Mas mesmo jovem, assim, ele... Pior, agora acho que ele tá mais velho e tá mais cansado. Meio tenaz, assim? O Guerreiro tá mais cansado agora. Não, sempre foi. Mas um cara com muito talento, né? O Vaguinha sempre foi um cara muito talentoso. JB, então, também, outro cara que eu amo, muito talentoso e tal. Eu já conhecia o JB, porque ele tinha trabalhado na minha gestão como repórter, e eu era diretor-geral. O Baldasso, da mesma forma, quando ele sai da RBS, a primeira vez, que ele trabalhou 400 vezes na RBS, quando ele sai a primeira vez, também contratei e tal. Então, eu já conhecia daí, né? O Bagé, eu nunca tinha contratado. A gente sempre achava que era difícil eu levar o Bagé. Estava muito bem lá na Grenal. Mas aí a ideia ali era... Porque a gente tinha tido o Donos da Bola anterior, que não tinha tido todo sucesso. Né? Ele foi desmontado pela gestão que me antecedeu enquanto eu fui para São Paulo, naquele formato. Foi feito um formato mais revista, com DJ, uma coisa mais leve. E eu quero fazer um debate pegado. E aí a gente remonta o programa numa linha de debate, e era debate mesmo. Assim, a ideia ali era quebrar o pau e debater a miúcia da miúcia, do detalhe da coisa pequena do Inter e do Grêmio. O que eu dei como prioridade? Ter pessoas muito bem informadas. Né? Ter pessoas que tivessem muito atentas àquilo que acontece. Segundo ponto, lá eu fiz uma experiência em São Paulo de transmitir os programas no Facebook. Né? E no intervalo comercial, não tem intervalo comercial no Facebook, porque o Facebook derruba o teu intervalo. Então eu fazia, lá não era YouTube, eu fazia assim, o Brasil Urgente Local, o apresentador que até eu promovi, ele era repórter, o Fabiano Liamas, que é um grande, hoje apresenta o Donos da Bola, inclusive lá na Band Paulista, que a gente chama lá em São José do Rio Preto, ele ficava conversando com os espectadores no Facebook. Entendo. E aí eu trouxe isso pra cá, daí claro, um pouco influenciado pelo JB e pelo Baldasso, não, vamos botar no YouTube o intervalo, vamos botar no YouTube o programa, a gente lança no YouTube, então eu queria profissionais que estivessem também atuando no YouTube, para que a gente conseguisse se ligar um com o outro, né? Ter um intermídias ali, um cross-mídia forte. E aí a gente monta aquele primeiro time. O primeiro time era Meneghetti, Baldasso, JB, César e Bagé. Depois o Bagé sai e entra o Vaguinha. Depois o Vaguinha sai e entra o Ribeiro. E logo depois todos nós saímos. Tá. E aí, aquelas brigas ali que aconteciam, bom, isso se estende até agora. Em algum momento vocês tinham, assim... levavam pra casa isso? Não, eu posso te dizer assim que eu acho que de todas as brigas... Levou pro pessoal? Não, eu acho que a gente pode dizer assim, de todas as brigas que esteve nesse período de Donos da Bola, de 2020 pra cá, até onde a gente estava lá, né, final de setembro de 23, e agora no debate raiz, eu posso te enumerar que 3, talvez 4 foram mais fortes. Teve uma briga muito forte do JB com o Vaguinha, uma mais forte, ainda na época lá da Band, mas nada que não tenha sido resolvido em 1 ou 2 dias. O debate raiz tem mais 1 ou 2 momentos mais tensos, mas eu acho que isso faz parte, eu acho que tem que ter maturidade para vencer as adversidades. E hoje a gente consegue, como a gente já conseguia no Donos da Bola, ter essa divergência num campo, às vezes, áspero, de acidez de críticas, mas que se resolvem ali na hora de depois todo mundo ficar rindo. Então eu posso dizer que de 20 para cá até 25 desses momentos de debate, e se eu pegar mais para trás, desde que eu conduzo mesas de debate lá de 99, antigamente era só eu e o Ribeiro, mas depois que começa com toque de bola, jogo aberto, Donos da Bola, lá em 2000, não chegam a 5 momentos mais tensos. Não chegam a 5 momentos que a gente pode dizer assim, esse momento aqui é tenso, aqui teve que ser resolvido 1 ou 2 dias depois. E algumas vezes tu tem que apagar um incêndio, tu tem que apartar, tu tem que acalmar os ânimos, assim. Eu acho que isso sim, nesses episódios que eu tô te dizendo. Fora das câmeras.
E nesses 4 ou 5, entendeu? Teve uma... Teve que intervir. Teve uma no JB. Eu estava até de férias em Buenos Aires, eu e a Lúcia e meus filhos, no ano passado, numa discussão do JB com o Bagé, que depois o JB fez a filosofia lá do porco espinho e tal, teve uma briga ali. E uma briga é um assunto muito pequeno, eu acho. Um passa o limite, o outro também passa. Tal, e aí eu de lá fiquei administrando com o JB e o Bagé, conversando com eles lá durante o meu almoço. E depois tudo se resolveu, porque são 2 grandes profissionais, são 2 amigos e que trabalham juntos e que estão colhendo bons resultados desse trabalho junto. Então, no debate raiz foi o momento mais tenso. Teve lá essa que eu falei com o Vaguinha e com o JB. Lá atrás eu tive, na época do Camisa 10, uma briga com o Antônio Augusto, na época do Rogério Amaral apresentando. Tudo que não tenha se resolvido ali, às vezes com um chamando o outro e conversando e zerando a conta na hora. Nada que eu lembro assim, não, isso aqui brigaram e nunca mais falaram. Comigo apresentando debate, nunca vi isso. Vocês têm um entendimento muito bom e uma sintonia incrível no ar, né? Tanto é que estão aí há bastante tempo, né? Às vezes sai um, depois entra outro, mas a essência, ela continua, né? Meneghete, e tecnicamente, assim, para tu montar o Debate Raiz, é uma televisão de vocês, é um canal de vocês. Tecnicamente, financeiramente, bastidores de como montar esse programa, sair de uma emissora que está com tudo estruturado e correr atrás. Obviamente que vocês têm um nome muito grande devido àquilo que vocês construíram ao longo da carreira de vocês, mas quais foram os problemas que vocês enfrentaram para colocar a TV de vocês no ar? Porque o público está ali e só quer saber das informações. Os números estão, obviamente, muito altos, porque vocês são um sucesso, mas acho que teve muito trabalho, né, para conseguir botar no ar, né? Eu acho que o maior trabalho que a gente teve foi a questão do prazo, né? Porque eu fui costurando a minha saída da Band com calma nos primeiros dias de agosto, estamos falando de 2023, e fui sair lá em 30 de setembro. Então foram 2 meses entre uma certa costura, até tudo ficar bem abotoado e definido. E aí, quando primeiro eu decido sair, e aí os meninos, o Cedra já tinha saído, o JB e o Baldasso decidem me acompanhar e eu pondero, não, fiquem aí, então, nós vamos botar um projeto junto, nós vamos botar um projeto junto. E aí foi tudo muito rápido, daí a minha decisão de saída mesmo foi acertado mesmo em 15 de setembro, né, ali 15, 20 de setembro. E aí eu saio 10 dias depois. Eu ia sair na metade de outubro, acabei saindo 30 de setembro, e aí nós já decidimos botar, e aí sim, aí a gente teve uma corrida contra o tempo, Adriano. E esse processo, do ponto de vista técnico, ele foi liderado pelo JB. Nós compramos uma sala, compramos os equipamentos, investimento alto, né, nós montamos uma televisão, a gente não queria alugar, a gente vai numa parceria com a ProHub para o estúdio deles, de 9 de outubro que a gente começa até os primeiros dias de novembro. Em novembro nosso estúdio já está todo pronto e a gente se muda. Mantivemos uma parceria até hoje muito saudável, muito rica, de ajuda mútua. Tem uma negociação comercial, mas tem uma negociação também muito bacana, pessoal, com a ProHub, que nos dá a parte técnica dos profissionais, né? Os equipamentos são todos nossos, eles nos dão os profissionais, mas no nosso estúdio, com os nossos equipamentos, com o nosso investimento, e a gente fica muito confortável em ter um local que a gente usa para fazer também o debate das 7, que a gente usa para fazer vídeos individualmente, que a gente proporciona para quem está no nosso time que grave material ali também, conteúdo ali. Então a gente está muito feliz com isso. Porque basicamente o que acontece? Tem que começar a pesquisar preço de câmera, o tempo está correndo. Isso em 2 semanas. Tem que sair... Não, o JB teve uma úlcera. Ele foi tudo com ele. Essa parte técnica da escolha dos equipamentos, da negociação e tal, tem que ele comprar conduziu. cabo. Ele conduziu. Muito orientado pela ProHub também, que ajudou. A gente se dividiu em algumas tarefas, mas a parte técnica quem liderou foi o JB, que ele é meio impertinente com isso, do ponto de vista de alta qualidade, entendeu? Do ponto de vista, ele é muito exigente com isso, de ter o melhor. E a gente fez um estúdio que nosso estúdio hoje não deve nada para nenhuma emissora de televisão. Não dá para dizer que a emissora tal tem os equipamentos melhores. Não tem. Não tem, do ponto de vista técnico, não. A gente acha que a gente precisa de um estúdio um pouquinho maior, que a nossa equipe a gente está pensando em aumentar. Então a gente precisaria de um estúdio um pouco maior. Mas isso é com calma aí, algo para o final do ano. E o Ribeiro Neto não quis prosseguir com isso?